Olá, a gente vai continuar com a discussão sobre índice porque faltou um pequeno assunto para a conclusão. Esse assunto são os índices invertidos. Na verdade, nós vamos encontrar vários nomes para índices invertidos, listas invertidas, arquivos invertidos. Como a gente está usando a estrutura como índice, vamos chamá-la ainda de índice invertido. Muito bem, o que é um índice invertido? É um índice em que uma parte do conteúdo de um registro é usado na localização do próximo registro. E aí que a gente inverte. Veja, normalmente um índice nos dá a chave do registro e nós vamos usar esta chave para localizar os dados do registro. E o que está mudando aqui? Eu vou usar a parte desses dados para localizar a chave e aí sim nós vamos recuperar o registro usando um índice convencional. Então, ao invés de eu usar a chave para acessar um registro, eu vou usar um dado do registro para acessar a chave. Por exemplo, eu posso fazer uma busca por meio de uma palavra que faça parte de um campo. Vamos supor que você tem um nome lá, José Roberto de Oliveira, e você está querendo procurar por Roberto, ou por Oliveira, ou por José, e aí essa busca vai te dar a chave do registro do José Roberto de Oliveira, e assim você recupera os dados completos dele. Então, essa é uma solução que atende a muitas aplicações específicas, especialmente as das máquinas de busca, que nos permitem fazer busca de texto, mas não uma busca de texto completa em que eu tenho que dar o campo inteiro, mas sim de palavras, de termos, de expressões, né? É claro que a máquina de busca é muito mais sofisticada do que isso, mas essa é a base daquilo que você faz no Google quase todo dia, não é? Muito bem. Então, vamos ver um exemplo disso. Suponha que nós tenhamos esse conjunto de registros, né? São os mesmos dados de livros. Aqui eu trouxe só um campo do registro, porque não caberia na tela. Muito bem, então eu tenho o título de cada um dos livros. E eu gostaria de fazer uma busca buscando o termo dados. E eu preciso saber onde aparece esse termo. Então, eu tenho uma ocorrência aqui, no primeiro livro, né? Implementação de sistemas de bancos de dados. Eu tenho uma segunda ocorrência aqui, sistemas de bancos de dados. Eu tenho uma terceira ocorrência aqui, estruturas de dados e seus algoritmos. E, finalmente, aqui no livro de código 5, estruturas de dados em Java. Então, fazendo uma busca pelo termo dados, eu quero recuperar os códigos dos livros que tem esse termo e a partir desses códigos, aí sim eu vou a um índice convencional e recupero o endereço do registro lá no arquivo de dados, né, o endereço que aqui eu não apresentei, e aí sim eu tenho acesso aos registros completos, tá bom? Muito bem. Por que eu não posso usar uma busca sequencial para fazer isso, né? Ou seja, passar por cada um dos campos, dos registros e testar se aquele campo tem o termo dado. Porque isso é muito, muito lento. Faça um teste. Dá uma paradinha no vídeo, vai lá no Google e faça uma busca pela palavra A, né? Naquela caixinha de busca do Google, coloque só A e faça a consulta. Você vai ver que o Google vai te dar bilhões de respostas. Vai lá, testa e volta rapidinho. Ok? Voltou? Muito bem. Então, como que ele consegue me dar numa fração de segundo bilhões de respostas? Não pode ser por meio da consulta a cada uma dessas páginas na hora que o usuário fez a busca, né? Na hora que eu coloco ali a palavra, ele não pode ir às páginas ver quais tem ou não tem. Essa busca seria muito lenta. Da mesma forma que seria no meu simples exemplo, passar por cada um dos meus registros e testar na hora que o usuário solicita. Se tem ou não tem o termo, é algo muito lento. Nós precisamos achar uma estrutura mais eficiente para isso, que é o índice invertido. Ou, eventualmente, posso chamar de lista invertida. O que eu estou fazendo? Eu vou identificar todos os termos que podem ser objetos dessa consulta, tá bom? Então, tudo aquilo que eu quero consultar e vou criar para cada um deles uma lista dos registros em que aparecem. Simples assim, né? Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho novamente a mesma lista de livros, né? E aí eu vou extrair daqui cada um dos termos que podem ser consultados e colocar numa estrutura paralela. Então veja, eu tenho implementação aqui,
encaixei a implementação nessa minha lista de termos. Eu tenho D, coloquei o D na minha lista de termos. Sistemas, foi para lá. D, de novo, não, eu não crio entradas duplicadas na minha lista de termos. Então, esse D já está lá. Bancos, está aqui. D, de novo, não crio uma nova entrada lá, mantenha que eu já tinha. Dados, tudo bem? Aí começo. Sistemas, já tenho. D, já tenho. Bancos, já tenho. D, já tenho. Dados, já tenho. E assim eu vou preenchendo a minha lista com cada um dos termos que aparecer aqui. Tudo bem? É um processo relativamente simples, né? Mas é um processo que tem que ser feito antes de qualquer consulta. Ou seja, na hora que eu cadastrar um novo registro, né? Então, se eu for acrescentar aqui o 8º livro, na hora da inclusão, eu vou extrair cada um dos termos do título ou de outros campos que eu quiser encaixar nessa busca e vou acrescentar à lista. Se eu excluir um registro do meu conjunto, do meu arquivo, eu vou ter que também analisar se os termos permanecem válidos ou não. Por exemplo, eu tenho o termo core só nesse registro, né? Core aparece aqui. Se eu excluir esse livro da minha base de dados, eu tenho que ver se aquele termo deve permanecer ou não. Ok? Muito bem. Depois que eu fiz esse termo, eu vou descobrir que algumas coisas aqui realmente não ajudam em nada, né? Veja esse I. Eu vou fazer uma busca por I, né? Que livro que... ou melhor, não que livro, mas qual a relevância desse termo I numa consulta? Em? Do? O próprio de? Qual a relevância desses termos numa consulta? Nenhuma. Então, eu posso fazer agora a exclusão desses termos e, nesse momento, eu aproveito para pôr essa turma em ordem, né? Então, eu retiro os termos não significativos e vou ordenar o conjunto para eu poder fazer uma busca mais ágil, né? Vamos supor que a gente vai colocar isso aqui numa árvore B, né? Agora, se eu preferir usar outra estrutura, como uma tabela hash, então essa ordenação nem é relevante, né? Ela nem é necessária. Mas muito bem, então nesse momento eu extraí os termos aqui dos meus registros, criei uma lista grande, né, que pode ser implementada em diversas estruturas, criei uma lista grande dos termos, retirei os termos não significativos. Observe que eu fiz outra coisa aqui, né, em relação ao uso de maiúsculas. Então, estrutura ali estava com E maiúsculo, aqui a estrutura veio com E minúsculo, porque quando o usuário estiver consultando, não faz diferença, né? Mas se eu tratar caixa alta e caixa baixa aqui, né, letras maiúsculas e minúsculas, pode ser que isso impacte no processo de consulta. Outra coisa que eu também poderia fazer é tirar os sufixos dos termos, né? Então, implementação, implementar, implementado, implementada, implementados, tanto faz, né? Eu tenho que saber qual que é o rigor que eu vou exigir na busca. Você já deve ter visto que o Google, por exemplo, ele dá mais flexibilidade do que isso, né? Ele não exige que o termo seja escrito exatamente como está na página. Inclusive, ele até te corrige se você escrever alguma coisa errada. Muito bem, fiz a lista, retirei os termos não significativos, ordeno o conjunto se fizer sentido para a estrutura de dados que eu estou usando, né? E passo para a referência ou para a criação das listas de registros que usam esse termo, né? Então, por exemplo, algoritmos aparecem nos registros 3 e 4. Bancos aparecem nos registros 1 e 2. Biblioteca aparece no registro código 7. Core aparece no registro de código 6. Bom, eu não estou entrando no detalhe de como essas listas foram criadas, né? Basicamente, o que eu tenho que fazer é pensar qual é a estrutura de dados adequada para essa consulta. Isso é um arquivo, tá bom? Na hora que eu for cadastrar um livro, eu vou buscar nessa lista, nesse arquivo secundário, nesse índice, se aquele termo já existe. Se existir, basta eu acrescentar o código do meu novo livro à lista para cada termo para cada termo usado no título.
Se eu chegar com um termo novo, com uma palavra nova, eu tenho que acrescentar na estrutura essa palavra e encaixar a lista ali dentro. É claro que aí tem uma discussão que a gente precisa fazer, mas nós vamos fazer em outro momento, sobre a implementação dessa estrutura. Aqui nós precisamos mais ter uma compreensão conceitual do que é um índice invertido, ou que são as listas invertidas. Então, é isso, né? Agora a gente pode ver como que a gente usa essa estrutura. Então vamos lá. Vamos supor que eu queira consultar naquela lista que nós acabamos de criar, que eu puxei para o lado de cá, um livro sobre estrutura de dados. Na hora de eu fazer a consulta, eu vou separar dois termos, estruturas e dados. O D, né, o de dados, a gente já excluiu como uma palavra não significativa, lembra? Então aqui, eu não tenho o termo D, mas na minha lista de termos. Dissemos que não era relevante, né? Porque se eu tiver um livro chamado Estrutura dos Dados, vai retornar para mim do mesmo jeito. Então, eu quero fazer a consulta de estruturas e dados aqui na minha lista de termos. Veja, nesse momento, o meu algoritmo pode ser mais inteligente e definir por onde que ele começa a lista, por onde que ele começa a consulta, se ele começa pelo termo estruturas ou pelo termo dados. Eu estou começando pelo termo estruturas porque é o primeiro, mas eu posso dar, digamos, um peso, eu posso dar a nota para cada termo baseado em uma série de fatores. Por exemplo, o tanto que o termo é raro, né? Veja, dados deve aparecer provavelmente mais títulos de livros do que estruturas. Então, os termos mais raros devem ser priorizados na consulta, porque o seu conjunto fica menor, né? É mais fácil você trabalhar a partir de um conjunto menor de títulos do que de um conjunto gigantesco, onde você vai começar a cortar um tanto de gente. Então vamos lá, pego o termo estruturas, venho ao meu arquivo, ao meu índice e acho aqui estruturas. Para essas estruturas eu tenho como resposta os livros 3 e 5, então eu criei um conjunto com os livros, com os códigos 3 e 5. Esse conjunto, essa primeira consulta que me retorna esse conjunto, passa a ser algo usado no início de uma busca recorrente. Porque veja, se aqui eu usei dois termos na consulta, eu poderia ter usado 3, 4, 5, 6, 7, quantos eu quisesse. Então, uma primeira fase é eu achar um primeiro conjunto de possíveis valores. Por quê? Porque são os únicos que têm o termo estruturas. Agora eu entro num laço, eu vou entrar num laço para pegar cada um dos outros termos usados na busca e vou vendo se eu acho livros desse conjunto que também usam esse termo. Então vamos lá, próximo termo nosso é dados, e aí eu venho aqui e encontro que os livros 1, 2, 3, 5 possuem o termo dados. O meu conjunto atual de teste só tem 3 e 5. O conjunto de teste desse novo termo tem 1, 2, 3 e 5. Então aqui eu preciso fazer uma interseção, né? Essa interseção vai resultar para mim o quê? Só nos valores 3 e 5. Como eu faço essa interseção? Aí também voltamos a apenas um problema de implementação. Por exemplo, eu poderia fazer essa lista ser uma lista simples, né? Uma estrutura de dados de lista, de fato, em que eu vou percorrendo, na verdade, duas listas, né? Eu tenho essa lista e essa lista, então eu vou percorrendo a lista, as duas listas simultaneamente, né? E aí eu vou comparando da seguinte forma, lembrando que elas são listas ordenadas, né? 1, 2, 3, 5 não fica fora de ordem. Primeiro termo das duas, 1 e 3, qual que é o menor? Eles são iguais? Não. Então qual que é o menor? 1, sai fora, pega o próximo. 2 e 3 são iguais? Não. Então qual que é o menor? 2, sai fora. 3 e 3 são iguais? São. Então eu coloco no novo conjunto resposta e descarto os dois. 5 e 5 são iguais? São. Então encaixo no conjunto resposta e descarto os dois e acabaram as minhas duas listas. Entendeu? Então assim, eu vou percorrendo as duas listas paralelamente, né, descartando os menores termos que não forem iguais e os que forem iguais eu encaixo no meu novo conjunto resposta e aí repito o laço com novos termos que aparecerem na consulta, se algum.
Então, uma estrutura de consulta rápida, uma estrutura bastante eficiente, uma estrutura que nos dá, como o Google faz, qualquer conjunto de resposta, mesmo que contenha bilhões, numa velocidade incrível, né? É claro que assim, a eficiência diminui um pouco na medida em que eu uso mais termos, mas vir aqui pegar um conjunto de respostas, poxa, super fácil, né? Então, algo que nos leva a trazer um potencial muito grande para a nossa aplicação com um custo relativamente pequeno, né? Resumindo, quais são as nossas vantagens? Os índices invertidos podem ser construídos rapidamente, né, com partes de campo, ou com combinações de campos, ou com qualquer critério que eu escolha, né? Então eu posso construir a partir de qualquer informação do registro de forma rápida, otimizada para consulta. Segunda vantagem, esses índices são estruturas adequadas para consultas de vários campos. Veja bem, se aqui eu fiz uma consulta usando dois termos no mesmo campo, que seria título, o que me impediria de usar vários campos? Por exemplo, eu poderia ter colocado nesse critério de busca também o nome do autor, né? Eu poderia criar um segundo índice invertido. Se esse aqui é um índice invertido de título, eu poderia ter um segundo índice invertido por preço, por código ISBN, por data de lançamento, por número da edição, e cada um desses índices invertidos poderia ser combinado nessa consulta, né? Por exemplo, vamos imaginar que aqui eu ainda tivesse buscando, além desses termos, de um autor, né? Então, por exemplo, vamos supor que um autor chamado King. Perdão, a letrinha aqui ficou ruim. Vamos procurar por estrutura de dados de alguém chamado King. O que eu faço? Faço a consulta aqui do estruturas, depois faço a consulta do dados, depois eu faço a consulta do King, só que esse termo poderia eventualmente estar no segundo índice invertido de autores. Ou seja, eu vou consultando e vou fazendo essa checagem aqui das interseções das listas de respostas, é só isso, né? Resumindo, a gente tem uma estrutura bacana, uma estrutura que permite uma consulta muito flexível, uma estrutura que me permite combinar vários campos e que é a base daquela pergunta, daquelas questões que você coloca para o SQL. Select, asterisco, from, aí a base de dados, usuários, por exemplo. Where, nome é igual a não sei o quê. E idade é igual a não sei o quê, e sexo é igual a não sei o quê, e estado civil é igual a não sei o quê. Quando você fazer essa consulta, cada um desses termos vai ser usado em um índice invertido para ter um conjunto de resposta e você vai buscando as interseções dos conjuntos de respostas. E é isso, índice invertido é algo muito bacana. Se você gostou do assunto, ótimo, porque isso é a base das máquinas de busca como o Google. Lá na frente, na disciplina de recuperação de informação, você vai poder criar o seu próprio mecanismo de busca. Bacana, não é? Então, agora sim, de fato, a gente fecha a parte de arquivos e a gente vai ver agora como fazer compressão, como fazer criptografia e muito mais. Continua com a gente na nossa disciplina. Obrigado.